Foi através do Sindicato Rural que Sinop começou a ganhar relevância no cenário do agronegócio. Estabelecida no centro de uma das maiores regiões produtivas do país e semeando lideranças que hoje militam pelo agro em escala mundial. A sementinha do Sindicato Rural de Sinop germinou no dia 7 de junho de 1989, através de Adenis Pascoaleto, seu primeiro presidente, que ficou no mandato até o ano de 2000, sendo o presidente mais longevo da história da entidade. A fundação iniciou-se numa época assim, bastante de dificuldade da área rural, né? E por eu ter um pouquinho de conhecimento já de sindicatos na minha cidade, de Foz do Iguaçu, né? Quando foi fundado o sindicato lá, eu já conheci alguma coisa de sindicato. E como não tinha aqui na época, eu simplesmente decidi de montar. Peguei o carro, fui a Cuiabá, me formei lá, né? Cheguei na Federação da Agricultura, conversei com o pessoal da Federação e falei, não, é simples, nós te damos uma força e toda a documentação aí que for necessária para montar. Você só vai lá, reúne uma quantia de sócios para poder fundar o sindicato. O restante nós nos encarregamos de te ajudar a fundar o sindicato, porque é muito importante. O Norte não tem nenhum sindicato rural, né? Então foi o pontapé inicial dos sindicatos rurais, né? Os patronais. Naquela época, a força da defesa dos direitos de propriedade dos latifundiários era concentrada na UDR, a União Democrática Ruralista, mas Adenis já tinha percebido que a representatividade nacional se organizaria em torno dos sindicatos. Reuniu um grupo de produtores, né, que não eram muitos, eram poucos produtores rurais, que só que se interessavam pelos sindicatos rurais eram os produtores de grãos, produtores rurais, não eram os pecuaristas. Os pecuaristas tinham a Associação dos Criadores, né, que estavam ali dentro ali. E para eles não interessava a agricultura, porque não tinha agricultura, na verdade, aqui. Um momento marcante na gestão de Adenis foi o caminhonaço, realizado em agosto de 1999, a primeira marcha de produtores rurais que foram até Brasília cobrar ações por parte do governo federal. Nós não tínhamos mais saída. A agricultura estava simplesmente, não aqui no Mato Grosso, no país, ela estava simplesmente quebrada no país inteirinho, mas quebrada, sucateada, né? As dívidas eram enormes, né? E não tinha como o produtor rural nem sonhar em pagar a dívida. E a gente tinha que achar uma saída, né, para isso aí, porque sem alimento ninguém vive. Aí iniciamos esse caminhonaço, eu e o falecido Dr. Homero, né, que na época era o vice-presidente da Federação da Agricultura, viajamos em vários estados do Brasil aí, nos comunicando entre as federações, para que as federações passassem para os sindicatos rurais de cada uma delas, para reunirem o que pudesse de caminhões, máquina e gente para ir para Brasília, para tentar buscar alguma coisa, né? Adenis encerra o seu mandato no ano de 2000, sendo sucedido por Natalino Rubim Piscin. Quando assumi o Sindicato Rural em 2000, era um sindicato pequeno ainda, com poucos associados, não tinha muitos associados, mas bem administrado. E tinha uma certa administração que já vinha defendendo a classe de produtores na região. Aí o nosso trabalho inicial era a busca de mais associados, conscientização do produtor rural para que se associasse ao sindicato, para que nós tivéssemos um sindicato forte, pujante, para defender os interesses da classe. Na época, o produtor rural não tinha assim, muita consciência do que seria, qual é a necessidade de ter um sindicato forte para defendê-lo e para participar nos debates ligados à agricultura. A logística era o principal gargalo daquela época. O frete do milho custava mais do que o produto.
já que a maior parte da produção precisaria viajar para fora do estado. Outra batalha que nós tivemos foi porque nessa época estava entrando agricultura de soja no município de Sinop. A madeira já estava diminuindo, a madeira estava ficando longe, aqui estava vindo soja. E foi um trabalho grande do sindicato também de dar um apoio, uma luta nisso aí, porque a logística para a agricultura era muito ruim. Nós não tínhamos estrada, já Sorriso, Lucas já era distante para levar soja para Paranaguá, e aqui ficava mais distante ainda. O frete era muito caro. Mas aí começamos a lutar pela BR-163 e nós nessa luta para que implantasse a agricultura, porque a agricultura de soja que ia substituir a madeira e o gado no nosso município, nossa região. Faltava toda a logística. A gente começou a fazer contato com empresas do ramo de químicos e adubo e armazenagem, para que viesse se instalar na região, para que pudéssemos ter essa agricultura. Para nós termos uma agricultura, precisava ter toda essa logística. Natalino encerra seu mandato em 2004. Em seu lugar, assume Antônio Sérgio Rossani, que tinha apenas 30 anos de idade quando assumiu o cargo. Neste período, Rossani encarou muitas dificuldades, como uma super safra mundial de grãos, que causou quedas nos preços das commodities, além de quedas agudas no valor do dólar. Ele permaneceu no mandato por 1 ano e meio, sendo sucedido por Antônio Galvão. Sempre foi ativo o Sindicato de Sinop nos 2 presidentes que me antecederam antes, e houve uma necessidade também de ser mais ativo ainda pela crise que se estabeleceu em 2005. E estatutariamente também devia fazer a substituição do atual presidente da época. E acabou culminando para a gente, que assumimos juntamente, aí dizer, dentro dos manifestos necessários que se fizeram para mostrar a real crise do governo, onde me conduziram ao sindicato aqui daí como presidente do Sindicato Rural naquele momento. E logicamente que a gente, nesse movimento muito grande, que acredito que seja a maior crise que o setor já passou, crise de preços, onde pegou o Brasil inteiro, o produtor rural do Brasil inteiro, a gente conseguiu elevar muito o número de associados. E quem mantém qualquer entidade, com certeza, é seu associado. Então a gente conseguiu, naquele período, sim, elevar muito os associados dentro do sindicato. E outra coisa, Sinop também, podemos dizer que teve um pulo de 2005 para trás e teve um pulo bem diferente, um crescimento muito diferente também de 2005 para cá. Um desses movimentos citados por Galvão foi o Tratoraço. Em maio de 2005, um grupo de agricultores se mobilizou para desfilar com maquinários agrícolas pela principal avenida de Sinop. O movimento liderado por Galvão virou um ato nacional. Mobilizou mais de 65 mil pessoas em 30 municípios do estado do Mato Grosso. Abundância de oferta de produção, produções muito grandes, principalmente aqui no Mato Grosso, já na época, especialmente o arroz, onde Mato Grosso colheu naquela safra de 2004 e 2005, nós colhemos aqui em torno de 2 milhões de toneladas de arroz e o Mato Grosso consumia em torno de 500 mil. Você vê, tínhamos 3 vezes mais de excedente, frete muito caro para retirar de cá, o arroz acabou perdendo totalmente seu valor, assim como também a própria soja, que em 2004 aí a gente vendia soja, vendia arroz acima de R$40, o próprio milho se vendia acima de R$20. Então você veja que a queda brusca dos preços acabou levando a uma crise imensa. E foi aonde a gente começou a reunir com os produtores rurais aqui, em Sinop, assim como Sorriso, todas as regiões do Brasil inteiro, aonde naquele período, para a gente poder mostrar ao governo federal a crise que o setor enfrentava, que acabou surgindo aí o Tratoraço, propriamente dito, onde se levou naquele período mais de 5 mil máquinas, 5 mil tratores, sendo que só de Sinop aqui naquela época nós levamos 46 tratores, que foi o maior número de tratores de um único município levado a Brasília nesse manifesto. O setor produtivo volta a enfervecer com o grito do Ipiranga. O sindicato bloqueou a BR-163, montando um acampamento permanente e incendiando maquinários agrícolas. As imagens percorreram o Brasil, desencadeando uma série de eventos similares em outros 10 estados da federação.
2006 acabamos aí, dizer, juntamente com todas as lideranças do Mato Grosso, onde nasceu dentro de Ipiranga, no norte, o Grito do Ipiranga por lideranças e, logicamente, logo atendido esse chamamento deles e vendo a necessidade, é onde todos os outros sindicatos rurais aqui do estado, especialmente aqui dessa região, como Sinop, Sorriso, Lucas, Nova Mutum e sindicatos adjacentes, onde a gente começou a fazer a reunião, aí fazendo aquela paralisação daquele período de abril a maio de 2006 para mostrar a real crise que o setor enfrentava da produção de alimentos do Brasil e econômica. Entre a primeira e a segunda passagem de Galvão pelo sindicato, quem assumiu a entidade foi Leonildo Barês. Como líder sindical, visitou diversos países produtores e colecionou exemplos que poderiam ser multiplicados no Mato Grosso. Fiz o biênio de 2011 a 2014, onde a maior peculiaridade que nós brigamos foi em cima de logística, em cima de política agrícola, em cima de tecnologia inovadora para atender a demanda. A gente trabalhou muito em cima da mídia para poder desmistificar para toda a sociedade as dificuldades do agronegócio, porque até então parecia que o produtor rural tinha uma caminhonete, uma Hilux, uma coisa, e ele era um milionário, e na verdade ele não era, ele era um homem com muito capital e muita miséria ao mesmo tempo. Então nós tínhamos que mostrar a verdadeira face e a verdadeira saga. Então nós contamos muito com a ajuda das universidades, que também, trazendo palestra e tudo, trabalhamos nisso. Trabalhamos muito em cima da logística com a política para poder resolver isso tudo, e trabalhamos muito em orientar o produtor rural a mudar o seu nível tecnológico de investimento e também preparar a sua família para fazer uma sucessão satisfatória, para que não ficasse, no final disso tudo, terminasse em nada. Onde entra a agricultura, entra o progresso, entra o investimento, entra a inovação, entra o melhoramento. O ser humano só melhora diante da demanda, e quando se tem demanda, o cara tem que melhorar. Depois da segunda passagem de Galvão, eu, Ilson José Redivo, assumo a presidência do Sindicato Rural. Eu já me envolvia com a entidade desde o Grito do Ipiranga, desempenhando funções na diretoria, até chegar ao cargo máximo a partir de 2018. Agora conto para vocês um pouco dessa trajetória desde então. Acho que o sindicato é a base da representação dos produtores e nós temos que estar unidos, os produtores têm que se unir em um órgão que represente os interesses coletivos. Seria muito difícil cada um defender o seu próprio interesse, então essa é a grande necessidade no sindicato, ele tem que congregar os interesses da maioria coletiva dos associados e levar essas demandas para as autoridades competentes, enfim, levar essas demandas para frente. Essa é uma das grandes funções do Sindicato Rural e para isso que ele existe. Eu acho que é um órgão de representação da classe e sem ele podem ter certeza que nós estaríamos numa situação muito pior do que o produtor se encontra. Eu acho que nós teríamos sofrido muito mais, aí vários impactos, várias ações que vêm por cima do produtor que não seriam resolvidas sem a atuação das entidades que representam essas classes. Para assumir a presidência do sindicato, acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de sangue na veia, ela tem que ter competência, tem que ter dedicação, tem que ter vontade, tem que desejar fazer alguma coisa em benefício do próximo. Se não tiver esse perfil, dificilmente você sai do chão, você não consegue realizar, você não conduz esse sindicato ao lugar que ele merece. E Sinop merece um sindicato à altura da cidade que ela é, né? É uma capital do Nortão, é uma cidade polo regional, congrega para cá 35, 40 municípios. Jamais um produtor rural, um pecuarista tem que estar fora do sindicato rural, o patronal, o sindicato rural patronal, o cara tem que fazer parte dele. Tenho muito orgulho de participar dessa história, desse crescimento de Sinop. O futuro do sindicato, eu vejo que nós temos que fortalecer cada vez mais a nossa sociedade, sabe? O sindicato ele tem que ser cada vez mais forte. Nós temos que fazer com que o produtor participe cada vez mais da sua entidade. Então, a partir do momento que os produtores entenderem que se a gente nós unidos seremos mais fortes, tenho certeza que o Sindicato Rural de Sinop no futuro será muito mais bem representado do que hoje. Em nome do Redivo, eu quero, junto, agradecer a todos eles e as diretorias
e as oportunidades que todos nós tivemos de desenvolver o trabalho e ajudar o agro a ser muito mais forte e ajudar o Brasil a alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. O que é a importância de Sinop aqui, na região hoje de Mato Grosso, para o próprio Brasil, você veja o grande destaque que deu agora do próprio levantamento do IBGE e do crescimento populacional, econômico e tudo, dando um grande destaque. Eu acredito que esse destaque também segue aqui dentro do Sindicato Rural. No lado social, o sindicato atuou em campanhas para arrecadar fundos para o Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Cuiabá, além de apoiar a Escola Militar Tiradentes. O Sindicato Rural de Sinop também é um dos organizadores da Norte Show, feira de negócios e difusão de tecnologias que se tornou uma das maiores vitrines agropecuárias do Centro-Oeste. E é desta forma, atuando ao lado da sociedade e em prol do produtor e suas famílias, que o Sindicato Rural de Sinop revela sua grandeza. Só unidos seremos mais fortes.